E por falar em mulheres ricas, vamos falar de mulheres ricas! Ai, que loucura! Vamos falar das mulheres ricas. Ex-ministro e ex-aliado do presidente Lula, Ciro Gomes, criticou, ai que primeira-dama, a Janja e disse que o janjismo é parente do Buziles, hein? Vai atrapalhar o desempenho da esquerda nas eleições municipais. Pessoal, e veja agora o que disseram aí esses jornalistas e o advogado Pavinato. Pessoal, eles mostraram provas de que Janja mesmo está enterrando aí o governo do presidente Lula. Lula deu verdadeiramente um tiro no pé, porque Janja é um escândalo como primeira-dama. E veja agora o que disse aí Ciro Gomes. Ele soltou uma bomba contra o presidente Lula e contra a primeira-dama Janja. Pessoal, é um escândalo, é uma vergonha nacional essa primeira-dama. Pessoal, veja agora os comentários aí desses jornalistas e essa bomba que acabou soltando ali, envolvendo a primeira-dama do Brasil, que deixou todos de queixo caído. Pessoal, Lula não precisa de inimigos, ele já tem Janja ali do seu lado para acabar de enterrar o governo petista. Janja, a cada dia, a cada aparição, a cada fala, a cada discurso, ela acaba julgando aí uma pá de cal em cima do governo petista, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e por isso com certeza nem ele mesmo esperava. E eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Ex-ministro e ex-aliado do presidente Lula, Ciro Gomes, criticou, ai que primeira-dama, a Janja e disse que o janjismo é parente do Buziles, hein? Vai atrapalhar o desempenho da esquerda nas eleições municipais. Que os anjos passem e digam amém. As declarações foram dadas em entrevista ao canal do YouTube My News. Vamos ouvir o trecho! O movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o janjismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Ó, aspas para o Ciro, hein? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo, mas pela guerra cultural e o janjismo. O governo vai perder a eleição, não vai só perder 2026, vamos acompanhar as eleições municipais nas capitais brasileiras, que são uma pista nos grandes centros. Fecho aspas. Nossa Senhora, então a Janja foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil, é isso que eu ouvi? Alguém entendeu de verso? O que é janjismo? Você já teve janjismo? Graças a Deus, não. Eu escolho muito bem os ambientes que eu frequento. DST? O que é janjismo? Não. Eu não sei o que é janjismo. neologismo interessante esse, eu gostei. Acho que vai pegar. É primo do janonismo. Do janonismo. Será que são parentes? São primos. São primos. Janonismo, janjismo. Janjismo, jangivite ou janjorreia? Porque eu não vejo nada de destaque nesta moça. Ela não fala bem, ela não se veste bem, ela não tem modos, sabe, ela fala, tem uma boca mole, sabe, o Brizola com 90 anos era mais empolgante falando do que a Janja. A Janja convidou a Carla Perez para ir ao shopping no final de semana, sabe o que ela respondeu? Domingo. Era domingo? Era. Domingo ela não vai. Uma pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. E ó, parece que realmente esse é o problema. O Lula dissipou muito rapidamente um capital político extraordinário que ele ganhou por ser a negação do Bolsonaro, a negação do autoritarismo, a negação, sabe, da falta de compostura, a negação de tudo.
Eu já desconfiava que o antagonismo do Lula com o Bolsonaro era de conveniência. E o Lula não tem mais saco de governar, vive viajando. Hoje está na Itália, está na França e tal. Porque eu conheço bem ele não tem mais saco para tratar desses assuntos. Pois bem, jogou fora esse capital todo. O que foi proposto de mudança, meu irmão, no Brasil? Concretamente, eu tô no mesmo barco, eu torço para dar certo. Sabe, eu nunca fui cara, sabe, do quanto pior melhor como eles são. Mas, meu irmão, se você repetir as mesmas coisas do passado, por que vai ser diferente? Então a economia igualzinho, câmbio flutuante, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço da Petrobras. Ah, mas o preço do petróleo baixou porque o dólar baixou. Mas a política de preço da Petrobras não está medida. Aí pega agora e faz uma promoção de venda ridícula de automóvel, com dinheiro público. Meu irmão, o dinheiro que o Lula botou nesse negócio de estimular a venda de automóvel para a classe média, tirando 8 mil, 10 mil reais por unidade que vale 80, 70, dava para pagar todas as cirurgias eletivas. Que o Brasil tem aí mais de 2 milhões de pessoas. Olha aqui, tem mais de 1 milhão de mulheres, Jéssica. 1 milhão de mulheres que fizeram mamografia no Brasil, detectaram um nódulo no seio e precisa fazer a punção e a extirpação desse nódulo para ver se é benigno ou maligno. E aqui a questão de tempo é vida ou morte, porque se for maligno e não for extirpado ao tempo, a mulher vai morrer. Onde é que se gasta o dinheiro? Gasta para fazer promoção de venda de automóvel e as cirurgias eletivas não acontecem. Então eu estou preocupado. Estou preocupado porque a minha eterna preocupação é o Brasil. E dissipou-se. Está no Brasil que eu servi. Eu fui governador, cara. Tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo. Eu estou dizendo que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso. Porque eu sabia o que estava acontecendo. Agora, gente, o Ciro, ele tá ultimamente dando umas entrevistas maravilhosas, né? E é incrível como ele não é cerceado. Ele pode xingar, ele fala tudo de todo mundo e ninguém repreende, ele não entra em nenhum inquérito, então assim, ele tá lembra cumprindo... que ele falou da Patrícia Pilar lá, ele foi cancelado, lembra? Ah não, mas o povo nem lembra mais disso, eu acho. É verdade. Né? Então assim, o Ciro tá cumprindo um papel muito importante, eu tô gostando, hoje eu assisto as entrevistas dele com gosto, porque ele tá muito lúcido, ele tá tendo coragem de fazer críticas que muitas vezes... Júlia, mas é sério, eu acho. Eu concordo contigo que ele tá bem, ele tá seguindo uma linha, mas o Ciro sempre foi um outsider. Ele Sim. sempre, até pela característica de ser alguém. Ele faz o O cara é um independente, ele tá lá, ele é com todo respeito ao Ciro, não quero ofendê-lo, mas ele é um coronel do Nordeste. Todo coronel do Nordeste, na realidade, ele é o quê? É um cara que tem o seu grupo e ele segue a sua política. Não quer dizer que ele não tenha coisas inteligentes ou coisas interessantes que ele fale, ele tem. E eu até gosto de algumas coisas que ele fala, mas eu sempre olho e digo assim, mas pelo amor de Deus, nós não estamos mais no coronelismo. O problema dele é o seguinte, ele é uma mente lúcida, ele consegue enxergar a política de uma maneira lúcida e ainda assim faz as opções erradas. Faz as escolhas Pois é, erradas. na hora que precisa, ele vai pro outro lado. Se ele tivesse, ao invés de apoiado, porque ele não apoiou, ele criticou, mas ele, se não tivesse ficado neutro naquelas eleições, era o tempo suficiente para Não adianta nada, fala mal do Lula e vai e vota no Lula. Chegou aí, trouxe uma denúncia de precatórios, criou toda uma celeuma em relação a isso. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Ciro,
onde está o negócio aí? Quais são os bancos? Aí ele, não, isso eu não posso falar. Eu falei, então tá bom. Sensacional. Essa Simone Gente, Tebet, mas- né? Nós já temos a estrutura da reforma tributária, só faltam os números. Mas assim, eu entendo o que vocês estão falando. Agora, Simone, vamos pensar. essa não consegue enxergar com lucidez e ainda faz as escolhas erradas. Mas assim, eu acho que ainda muita gente confia no Ciro, ele sempre tem muitos votos, e quanto mais ele fizer essa crítica, que é uma crítica que a esquerda escuta, eu acho que maiores são as nossas chances de a gente ver gente que deixou de votar no Bolsonaro migrando para uma candidatura de direita. Então eu acho que é importante termos pessoas como ele que evidenciam certos fenômenos. Esse, por exemplo, do jangismo. Se eu criticar, não tem o mesmo peso quando comparado com a crítica do Júlia, Ciro, eu entendeu? concordo. Porque eu sou uma mulher de direita, então é suspeita, assim, a minha crítica em relação a Janja. Claro. Pior, parece que realmente esse é o problema. O Lula dissipou muito rapidamente um capital político extraordinário que ele ganhou por ser a negação do Bolsonaro, a negação do autoritarismo, a negação, sabe, da falta de compostura, a negação de tudo. Eu já desconfiava que o antagonismo do Lula com o Bolsonaro era de conveniência, porque nós lutamos muito pelo impeachment do Bolsonaro. O Lula não apareceu em uma única manifestação. Agora as pessoas vão assistir aí o julgamento, essa petição que o TSE está julgando, eu ajudei a redigir. É assinada por nós, do PDT, enquanto o Lula, enfim, o PT não fez nada, nem pelo impeachment, nem para tentar uma providência que talvez transforme o Bolsonaro em inelegível. Fomos nós que fizemos, a luta fomos nós que fizemos. Pois bem, jogou fora esse capital todo. O que foi proposto de mudança, meu irmão, no Brasil? Concretamente, eu tô no mesmo barco, eu torço para dar certo, sabe? Eu nunca fui cara, sabe, do quanto pior melhor como eles são. Mas, meu irmão, se você repetir as mesmas coisas do passado, por que vai ser diferente? Então a economia igualzinho, câmbio flutuante, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço da Petrobras. Ah, mas o preço do petróleo baixou porque o dólar baixou. Mas a política de preço da Petrobras não está medida. Está aqui a Lubinor. A Lubinor, eu financiei a construção da Lubinor aqui para o Ceará ter acesso a asfalto mais barato e o Brasil ter produção nacional de lubrificantes. Isso foi feito pelo meu governo. Pois bem, o Bolsonaro vendeu isso por um terço do preço e o Lula está mantendo, não desfez o negócio. A Landulfo Alves está lá vendida por um fundo obscuro do mundo árabe, que a gente está vendo agora esses presentes bilionários que o Bolsonaro e a mulher dele receberam. Aí tem. E veja, o Lula manteve tudo igual. Aí pega agora e faz uma promoção de venda ridícula de automóvel, com dinheiro público. Meu irmão, o dinheiro que o Lula botou nesse negócio de estimular a venda de automóvel para a classe média, tirando 8 mil, 10 mil reais por unidade, que vale 80, 70, dava para pagar todas as cirurgias eletivas que o Brasil tem aí, mais de 2 milhões de pessoas. Olha aqui, tem mais de 1 milhão de mulheres, Jéssica. 1 milhão de mulheres que fizeram mamografia no Brasil, detectaram um nódulo no seio e precisa fazer a punção e a extirpação desse nódulo para ver se é benigno ou maligno. E aqui a questão de tempo é vida ou morte, porque se for maligno e não for extirpado ao tempo, a mulher vai morrer. Onde é que se gasta o dinheiro? Gasta para fazer promoção de venda de automóvel e as cirurgias eletivas não acontecem. Então eu estou preocupado. Estou preocupado porque a minha eterna preocupação é o Brasil. E dissipou-se, sabe? O acordo é o mesmo, quem está mandando e desmandando é o tal Centrão, a emenda do relator continua exatamente como sempre foi, a roubalheira na Codevasf em outros lugares é igualzinha a mesma que faz, e isso tudo já vai pegar. E o Lula não tem mais saco de governar, vive viajando, hoje está na Itália, está na França e tal, porque eu conheço bem ele não tem mais saco para tratar desses assuntos. Aliás, o Lula está batendo o recorde de liberação de dinheiro, já são mais de 21 bilhões de reais liberados de dinheiro jogado para cima, sem ter efeito, consequência nenhuma na vida de ninguém, enquanto as universidades estão claudicando com falta de custeio. Enfim, é um desastre completo. O Marciano olhou para o Senado, o presidente é o mesmo. Felizmente, um homem de gabarito, uma pessoa muito equilibrada, embora seja ali obrigado a fazer certas homenagens, como essas recentes agora, de querer introduzir na pauta do Senado assuntos que não são relevantes
para a emergência brasileira em matéria de costumes. Depois você, o Marciano, olha para o Banco Central, né, para olhar a economia. Estou olhando a política, mais ou menos está tudo igual. Quando vai olhar para a economia, o presidente do Banco Central do Brasil é o mesmo do Bolsonaro, nomeado pelo Bolsonaro. Aí a turma do PT, a turma de passar pano, mas não sei o que, Estatuto da Autonomia do Banco Central. A nossa newsletter mostra que pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 179, é responsabilidade do presidente da República demitir a diretoria do Banco Central se ela não cumprir, ou seja, essa autonomia é de Araque. Claro que tem que ter um ritual. Qual é o ritual? A newsletter esclareceu. Por esse artigo da lei, o Conselho Monetário Nacional provoca o presidente da República. Quem é o Conselho Monetário Nacional? 2 ministros da confiança do Lula, Simone Tebet e Haddad, e o presidente do Banco Central, que seria voto minoritário. Mas o problema é que a retórica do Lula falando mal do Banco Central dele mesmo não guarda a menor coerência, porque o Lula já nomeou 2 diretores. Um deles simplesmente é banqueiro. É o Galípolo, né? Banqueiro. Então, ou seja, o Lula fala mal do Banco Central dele mesmo e nomeia o próprio Banco Central. Bom, aqui está a economia, o modelo é o mesmo e é muito improvável que o modelo, sendo o mesmo, o efeito, o resultado seja diferente daquilo que nós já assistimos. Não é? Teve uma onda de euforia, você lembra? O Brasil fez uma reforma tributária e tal, todo mundo, a grande imprensa fez, e aí a nossa newsletter sozinha disse, não tem reforma tributária nenhuma. O que aconteceu aí foi um princípio de conversa correto a propósito, de melhorar, de racionalizar a tributação sobre o consumo, mas não tem nenhuma iniciativa sobre a questão da regressividade do sistema tributário brasileiro, que é cobrar mais de quem ganha menos, cobrar menos de quem ganha mais. E aí está todo mundo vendo, não tem reforma tributária nenhuma, está lá atolada no Senado, as confusões aumentando, porque, só para vocês terem uma ideia, e a nossa newsletter avisou, já a partir de julho, né, o ISS, que é o tributo dos serviços, nessa brincadeira que estão fazendo lá, se a gente não cuidar, vai ter um problema sério. A alíquota máxima, que é de 5%, vai explodir para 27%. E a alíquota do IVA brasileiro vai nascer a maior do mundo. Também foi pioneiramente dito pela nossa newsletter. E aí, 1 mês depois, 2 meses depois, lá vem a turma, não é bem assim, tal. A outra é o tal do teto de gastos do PT, que eles deram o nome de geringonça fiscal. Não, geringonça não, arcabouço fiscal. Veja bem, equilibrar as contas, isso é uma coisa da minha vida. Qualquer família ou nação que gasta indefinidamente mais do que recebe, mais do que ganha, e faz disso uma vida, uma prática eterna, vai para o endividamento, vai se ferrar. E o Brasil está literalmente ferrado, né? Embora aquela palavra que a gente costuma dizer no bar aqui não deva se dizer, por respeito às crianças na sala, né? Mas o Brasil, né, vai nascer, se nascer, a pior alíquota do mundo. Por quê? Porque nós mentimos para o povo, eles mentiram, e eu dizia também, cansei de avisar que tinha sido feita uma reforma previdenciária e, na verdade, deixaram PIS/COFINS agora fora, que é um elemento importante de financiamento da Previdência. Na hora que você vai fazer uma reforma tributária só do setor de consumo, o ICMS novo, o IVA novo no Brasil vai ter que nascer indenizando o PIS/COFINS. E aí já viu, né? Nasce com 27%, 28% e contando. O teto de gasto aí, equilíbrio ok. Só o que eles estão fazendo? A maior despesa brasileira esse ano, quase 700 bilhões de reais, fora do teto de gasto do Michel Temer, fora do teto de gasto do PT. O que está no gasto do controle de gasto do Michel Temer? Saúde, educação, investimento, infraestrutura, segurança pública. O que está no teto de gasto do PT? Saúde, educação, etc, etc. É melhorzinho um pouco, mas é um filho bastardo, para não dizer aquele outro nome também que rima com fruta, não é? O teto de gastos do PT, que chama... não pode não, nem assim, traduzindo. Pessoal, e o pior acabou acontecendo porque ao lado de um grande líder aí dessas imensas, grandiosas nações, tem que ter ali uma mulher de respeito, uma mulher que é exemplo, uma mulher que também ajuda ali os seus governantes ali, que é exemplo para todo o país e para todas as nações. Mas Janja tem se destacado como uma vergonha nacional. Pessoal, são escândalos atrás de escândalos, depois aí da gastança aí do governo Lula, depois da gastança aí de Janja com os cartões corporativos,
que na verdade ali os gastos não são ali revelados, não são colocados à limpa, não são colocados ali à tona, são escondidos, pessoal, e isso é um absurdo. A gastança de milhares de reais ali dos pagadores de impostos, e a primeira-dama tem sido mesmo uma vergonha nacional. E eu já te peço aí que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre a primeira-dama Janja aqui pra gente nos comentários.